Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus te abençoe neste novo dia, nesta sexta-feira, que o Senhor fale ao seu coração nessa meditação, nesse tempo de reflexão na sua palavra. Vamos orar. Senhor amado, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela noite, pelo descanso. Ó Pai, que o Senhor conduza as nossas vidas. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados pela Tua misericórdia. Nos purifique, nos lave de todo pecado. E nos ajude, ó Deus, para que nesse dia possamos viver compreendendo a Tua vontade e sendo usados pelo Senhor. Abençoa-nos com a Tua palavra, que a Tua palavra nos enriqueça, nos encha de conhecimento, de sabedoria, mas também de prática, não só ouvintes, mas praticantes da palavra. E assim, ó Deus, entendendo a Tua vontade, então possamos fazê-la, aplicá-la, praticá-la em nossa vida. Abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra aqui em Marcos capítulo 11, verso de número 18. Marcos 11, 18. Diz assim: E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Nós temos aqui Jesus, que está sendo temido aqui pelos principais sacerdotes, pelos sacerdotes e escribas. O que os sacerdotes e escribas estão ouvindo? Que coisas são essas que eles ouviam e que fazia terem um desejo de tirar a vida de Jesus? Se você olhar o contexto aí do versos de 15 a 19, você vai ver que é a purificação do templo. Jesus entrou em Jerusalém na última Páscoa da sua vida aqui entre nós, no terceiro ano de ministério. Ele está indo para a última semana, onde ele também vai ser crucificado, ou seja, logo após a entrada triunfal de Jerusalém, como o capítulo 11 inicia falando desse momento. E depois que ele passa ali, e aquelas pessoas então ovacionam, e se alegram quando Jesus entra naquele jumentinho. Então ele entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, no verso 11. No dia seguinte, no versos de 12 a 14, ele passa ali está com fome, e passa naquela figueira, não vê frutos, e ali então Jesus faz ali uma dura palavra para aquela figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e depois vão passar por ali de novo, e aquela figueira já não está mais do mesmo jeito, No verso 20, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Jesus não achou frutos, Jesus entrou em Jerusalém, pessoas estavam ali esperando por ele e se alegraram, cantaram: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus foi até a figueira, não achou frutos. E agora Jesus vai no templo, e foram para Jerusalém, verso 15. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo.
Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E aí o nosso texto, verso 18: e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, este texto está inserido nesse contexto onde Jesus está irado, Jesus está revoltado com aquela situação que ele encontra dentro do templo. E ele então vira a mesa dos cambistas, e para você entender, né, o templo de Herodes, nos dias de Jesus, ele estava... tinha os vários pátios, né? O pátio das mulheres, o pátio dos judeus, o pátio dos gentios, né? O pátio dos sacerdotes, né? E em cada um desses pátios, né, havia ali umas leis, né, daquele tempo, da Mishnah, e ali então eles tinham estas regras. E no pátio dos gentios, aonde isso tudo está acontecendo, havia ali o câmbio, né? Eles trocavam então suas moedas por animais para levar ao sacrifício. Então eles tinham que entregar ao sacerdote o animal para ser sacrificado, né? E queimado ali no altar, e eles então tinham que comprar este animal. Quem não tinha um animal tinha que comprar. Só que o preço era exorbitante. Até há alguns registros históricos de Gamaliel que pediu para que, diante daquele preço exacerbado que eles colocavam em cima dos animais, pediu para baixar o preço, né? Uma moeda de ouro ele pediu para mudar para uma moeda de prata, mas não foi atendido, né? Então tem essas coisas todas acontecendo ali. Aqueles que traziam animais já na sua caminhada até Jerusalém, e havia sacerdotes corruptos ali que faziam, forçavam a pessoa dizendo que aquele animal não valia, então que eles deveriam comprar o animal que eles ofereciam ali. Ou seja, havia muita coisa estranha, né, e errada acontecendo ali no templo, né, no momento dos sacrifícios. Havia essas muralhas separando, né, as mulheres, né, por isso que Jesus cita Isaías 56, né, a minha casa será casa de oração para todas as nações. Outra questão interessante que nós temos aqui diante daquele câmbio, daquela muvuca de gente, né? Imagina como estava o templo naquele momento. A troca de animal com dinheiro. E como é que você vai orar num lugar assim barulhento, né? Num lugar onde você deveria ter silêncio e atenção para as suas orações? Aí tem gente trocando moedas, barulho de animal, e gente fazendo, cambista fazendo barulho ali, fazendo negociações, e aquele lugar do templo virou um comércio. Jesus está, né, terrivelmente irado com essa situação, e por isso isso se mostra exatamente quando ele expulsa ali os que vendiam e compravam, derruba a mesa dos cambistas, né, e a cadeira dos que vendiam pombas. Então, só para você ter ideia de como Jesus estava nervoso com aquela situação. Ele não gostou do que estava vendo num lugar que deveria ser casa de oração, né, está tendo uma casa de comércio, né, uma casa de salteadores. Jesus vai citar Jeremias 7,11, no versículo 17 também. No versículo 17 ele cita Isaías 56, 7, né? Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E Jeremias 7,11, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E Jesus está aqui
incomodado, né, e revoltado com aquela situação. O zelo, aquele outro texto se refere profeticamente a Jesus, né, quando diz que o zelo da sua casa o consumiu, ali em João capítulo 2, né, os discípulos lembraram disso depois. Por que Jesus fez isso? Interessante que Jesus faz isso no início do seu ministério, logo após ali o primeiro milagre nas bodas de Caná, na primeira Páscoa, e na última Páscoa, no terceiro ano, ele faz de novo. Ou seja, parece que aquela primeira vez não foi suficiente e Jesus mais uma vez tem que tomar esta atitude diante do problema do povo ali. Então, os principais sacerdotes ouviam estas coisas, este ensino de Jesus, e o quanto Jesus está ali revoltado e falando, porque quando Jesus cita Isaías e Jeremias, eles conhecem muito bem. Jesus não está falando de coisas ali que eles não sabem, pelo contrário, eles sabem muito bem o que Jesus está dizendo. Eles conhecem muito bem a corrupção que estava ali e o exagero que eles estavam cometendo. Primeiro, porque eles estavam transformando a casa de Deus num lugar de comércio. Segundo, porque os humildes, os pobres e os humildes estavam sendo oprimidos, estavam sendo terrivelmente assaltados, né, diante do que eles estão cobrando pelos animais ali para o sacrifício. Eles não deveriam fazer isso, né? Deveriam ajudar, deveriam ser mais complacentes com os humildes, com os pobres, e não é isso que está acontecendo. E transformaram a casa de Deus nessa situação. Eles estão dividindo, né? Quando Isaías diz, né, que deveria ser casa de oração para todas as nações, quando eles fazem pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos judeus, eles separam. Havia muros de separação, havia uma regra no meio da Mishnah de que os gentios tinham um limite dentro daqueles pátios, que se eles ultrapassassem para o pátio dos judeus, eles eram acusados e a pena, a sentença era morte. Então veja quantas coisas estão inseridas aqui, e que Jesus, vendo aquela cena, está terrivelmente nervoso. Então nós vemos aqui que diante do que Jesus está ensinando, Jesus está falando, eles não podem dizer é mentira. Eles sabem, todo mundo sabia naquela hora como os preços dos animais eram caros, como eles tinham exagerado no preço dos animais, como eles separavam, faziam acepção de pessoas, como eles eram corruptos em não aceitar o animal de fora, tinha que ser um animal deles, dos sacerdotes que já haviam separado. Ou seja, tinha muita coisa errada ali naquele momento, e que principalmente a casa de Deus, que deveria ser um lugar de oração, é um lugar de comércio. Então eles ouviam e estavam sabendo de tudo isso, mas aí a atitude deles era o quê? Procuravam um modo de tirar-lhe a vida. Procuravam um modo de tirar-lhe a vida. Isso faz com que eles também fiquem nervosos, porque se esse Jesus continuar fazendo tudo isso, eles vão perder o seu lucro, eles vão perder o seu prestígio, ninguém mais vai ouvi-los e ninguém vai me submeter mais a eles, mas pelo contrário, vão começar a criar tumulto e era perigoso até o judaísmo perder os seus recursos e perder os seus sacrifícios, exatamente por causa dos ensinos de Jesus e do que Jesus está fazendo ali. Ele já entrou em Jerusalém como alguém ovacionado,
Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva-nos, né? Então, às vezes a gente canta isso, mas às vezes não sabe o que significa. Ou seja, imagina aquela multidão vendo Jesus montado num jumentim e a profecia de Zacarias se cumprindo, né, de que o Messias viria montado num jumentinho, e ele está ali trazendo paz, porque a ideia do jumento é diferente do cavalo. Aquele que entra no cavalo é o vitorioso de guerra. Veja que Apocalipse fala do cavalo, né, daquele que vem montado num cavalo branco. E aqui ele montado num jumento é para dizer: eu vim em paz, eu vim para trazer paz e não guerra. E aqui, quando a multidão então diz: Hosana, salva-nos, né, a multidão está clamando, pedindo socorro, exatamente porque eles sabem que estão sendo oprimidos e que o sistema deles, o sistema religioso naquele momento é um sistema opressor e não um sistema de consolo e de busca ao Senhor de fato. Então eles têm tudo a perder e por isso matar Jesus seria a melhor opção. Procuravam um modo de tirar a vida. Mas aí vem, né, o final do versículo: pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Eles estavam com medo de fazer alguma coisa com Jesus, porque sabia que a multidão se maravilhava da sua doutrina. Nós poderíamos esperar aqui, talvez maravilhavam-se dos seus milagres, dos seus sinais, das coisas que ele fazia e realizava, mas não. Se maravilhavam da sua doutrina, e isso trazia temor, trazia medo aos principais sacerdotes e escribas, que eram aqueles que ensinavam, aqueles que doutrinavam, aqueles que eram responsáveis em instruir o povo na lei de Moisés e também na tradição oral dos judeus. E ali eles estão com medo, eles não colocaram a mão em Jesus, não fizeram nada porque têm medo, mas medo não de Jesus, eles estão com medo da multidão, e medo da multidão porque a multidão gosta do que Jesus, fica admirada, fica maravilhada do que Jesus ensina. Meu querido, isso nos traz uma lição preciosa para a nossa vida, de que quantas vezes nós ficamos com medo também de falar as verdades bíblicas, diante de outros que estão ensinando coisas erradas. Nós não devemos ter medo. Quem tem que ter medo de falar coisa errada é quem ensina coisa errada, né? Esse que deveria ter medo. Nós não deveríamos ter medo, pelo contrário, o zelo de Jesus é algo que nós precisamos também adquirir, nós precisamos imitá-lo, né? De que aquilo que nós sabemos da palavra é isso que nós precisamos ensinar. E se o ensino verdadeiro da palavra incomoda os falsos mestres, incomoda aqueles que não seguem a verdade, isso não deveria nos paralisar, deveria incomodar eles, e incomoda. Toda vez que você fala das verdades bíblicas e toda vez que você revela ou ensina tudo aquilo que está na palavra do Senhor, como ela é, no seu contexto, né, no propósito correto para o qual aquela palavra foi escrita, né, e nós precisamos também fazer essa consideração, né, de que infelizmente muitos pegam textos isolados para falar o que quer, e não é disso que nós estamos falando aqui, mas que Jesus está exatamente trazendo a sua interpretação dos textos do Antigo Testamento, que eles conheciam muito bem, e que agora, diante de uma situação real, Jesus está aplicando o texto naquela situação real.
né? Quando ele cita Isaías, quando ele cita Jeremias, naquela situação, Jesus está aqui nos ensinando, né, como interpretar o Velho Testamento e como também não se intimidar diante dos erros, diante do pecado, diante de opressão, diante de injustiças, né, que nossos olhos veem. E nós deveríamos ter o zelo pelas coisas do Senhor, não só pelo tempo, mas pela palavra do Senhor, e ensiná-la corretamente, ensiná-la com zelo, ensiná-la de uma maneira que os povos e que as pessoas que nos ouvem fiquem maravilhadas, né, do ensino. Doutrina aqui significa ensino. A palavra em si, né, nos originais, quando fala de doutrina, é ensino. E aquilo que nós ensinamos tem que ser, para as pessoas, tem que ser bíblico. E nós não precisamos ter medo, né, de enfrentar aqueles que se incomodam com a verdade. A verdade vai incomodar sempre, mas isso não deveria gerar em nós preocupação ou aquele receio, né, de, como o pessoal diz, né, mexer na casa de marimbondo. Né? Nós fomos chamados exatamente para isso, para falar da verdade, mas para falar da verdade como ela é, né? Devidamente interpretada, né? Estudada corretamente e usada como deve ser. Então, nós é que precisamos fazer isso, e quem deve ter medo é aqueles que não seguem, é aqueles que não conhecem de fato ou não aplicam a palavra conforme ela é. Então, meu querido, nessa manhã o que eu quero deixar aqui é: não tenha medo de falar a verdade bíblica. Na verdade, né, quem deve ter medo é quem vive em pecado e que diante da palavra não se corrige, mas pelo contrário, toma atitude dos escribas e sacerdotes de ficar irritado, nervoso. Não fique com medo disso, né? Se a pessoa vai te bloquear, se a pessoa não vai falar mais com você, né? Se a pessoa vai te ignorar, se a pessoa vai ficar irritada porque você falou uma verdade, né? Uma verdade bíblica que ela não está vivendo, é claro, nós precisamos lembrar aqui também de Gálatas capítulo 6, né? Se há um irmão na fé, corrigi-o com espírito de brandura, né? Então, nós precisamos também entender como fazer isso, né? Como corrigir as pessoas, mas que nós não precisamos ter medo, né, do confronto, né? Mas instruí-los e ensiná-los, na verdade. Veja que a multidão está maravilhada. Jesus não está contra a multidão. Jesus está contra os religiosos que deveriam ajudar a multidão e estão oprimindo a multidão. É isso que tem que nos incomodar também, como incomodou Jesus. Jesus é o nosso exemplo do que realmente nós devemos viver diante dos ensinos errados, diante das opressões, das injustiças. É assim que nós devemos nos portar, ainda mais quando se refere às coisas de Deus. Quando se refere às coisas de Deus, nós não podemos fazer vista grossa ou deixar para lá, mas pelo contrário, nós temos que corrigir, nós temos que ensinar, nós temos que mostrar a eles os erros, né, e fazer com que eles se arrependam. Aquele que é do Senhor vai reconhecer o seu erro e vai se arrepender. Aqueles que ainda persistem e querem continuar no erro, vai agir como os sacerdotes e escribas, vão ficar irritados, incomodados, né, e vão querer atrapalhar. Mas não é porque eles vão agir assim que nós devemos ter medo de fazer a nossa parte. Pelo contrário, né, quem tem que ter medo são eles, né, porque o verdadeiro ensino, ele desperta, ele abre os nossos olhos para a realidade e ele nos mostra exatamente o que Deus quer
de nossas vidas. Quando Pedro, em Atos capítulo 4 e 5, está ali diante do Sinédrio, não é mais um Pedro que tem medo como nos dias aqui, quando Jesus foi preso, e que nega Jesus diante do servo, diante das pessoas que estão ali do lado de fora, e ele só observando de longe, nega que é um seguidor de Cristo. Pedro, de Atos 4 e Atos 5, é alguém que enfrenta o Sinédrio com a verdade e que está disposto a ficar preso, a não ficar calado. O Sinédrio fala para ele, quando liberta, para que ele não fale mais de Cristo, e ele diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu querido, não tenha medo de falar a verdade bíblica. Pelo contrário, quem deve ter medo é quem está vivendo no erro, vivendo no pecado, fazendo as coisas erradas, injustiças, opressões e faltando com a verdade, sabendo das verdades bíblicas, ainda continua vivendo no erro. É esse que deve ter medo, é ele que tem que se incomodar, não aquele que está ensinando as verdades bíblicas. Então, que Deus te abençoe nesse dia, e que quando você abrir seus lábios, quando chegar o momento em que você vê uma coisa errada, e que você então vai instruir, falar ou agir, então que Deus use poderosamente a sua vida, sem medo. Pelo contrário, lembre-se sempre, quem tem medo é quem está fazendo o erro, não quem está corrigindo. Então que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Vamos orar? Senhor, quantas vezes nós ficamos incomodados, com medo de falar a verdade da Tua palavra em meio a situações, ó Deus, erradas. Então, ó Deus, fortalece-nos, e que a Tua fé nos dê ousadia, e que a fé em Ti, ó Deus, nos capacite com conhecimento, com entendimento da verdade, para enfrentar os erros. São tantas pessoas que são oprimidas, ó Deus, e que injustamente são, ó Pai, atribuladas, quando deveriam ser consoladas. São pessoas que estão no caminho errado, ainda trazendo mais dificuldades para aqueles mais necessitados. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu ensino nos nossos lábios, ó Deus, traga, ó Deus, alegria, admiração às pessoas que precisam entender, e que aqueles que estão ensinando errado e agindo de maneira errada sejam, ó Deus, incomodados pela Tua verdade. Nosso desejo é que eles venham se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, e tomar um outro rumo, fazendo a coisa certa. Ó Deus, e aqueles que se incomodam e fecham o seu coração para a verdade, Senhor, que o rosto franzido, ó Deus, a raiva deles, a maldade em seus corações, não venha, ó Deus, a produzir em nós medo e temor. Pelo contrário, que o medo esteja sobre eles que estão, ó Pai, no caminho errado, e que assim o temor ao Senhor, Deus, faça com que eles se arrependam do mal e assim busquem o caminho certo. Cuida de nós, ó Deus, porque falar, corrigir, confrontar não é fácil, e o Senhor conhece muito bem o nosso coração. Sabe quantas vezes, ó Pai, nós ficamos incomodados de confrontar alguém no seu erro, mas em nome de Jesus, que a autoridade, a ousadia no Espírito Santo sejam, ó Deus, também usados, e o Senhor nos capacite para isso. Em nome de Cristo Jesus, amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor te use poderosamente para trazer admiração através da sua vida, do seu ensino, mas também preocupação daqueles que têm vivido no erro, e que eles fiquem incomodados e assim sejam transformados. O que a gente espera é que esses sejam corrigidos e não que eles venham perturbar a sua vida, mas que em nome de Jesus você não tenha medo deles ao falar das verdades de Deus.
Pelo contrário, eles que devem ter medo do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.